Sim. Bom dia. Então, bom dia a todos. Em respeito, então, a quem já está na sala, eu vou começar o evento. E à medida que as pessoas vão entrando, então, né, no final a gente acaba conversando. Para quem não me conhece de antemão, eu gostaria muito de agradecer o convite pela organização do evento. Eu acho que trazer, né, nos dias atuais, o tema de bioeconomia, bioprocessos, sustentabilidade, principalmente agora que nós estamos aí com uma COP30 sendo realizada, falando, né, tipo, do quanto a gente, esse tema tem trazido, né, um debate grande de como será o nosso futuro sustentável, o que nós, enquanto professores, pesquisadores da área, podemos estar fazendo. Eu acho que é, sim, de um tema, assim, magnífico. Então, para quem não me conhece... Oh, desculpa, eu acho que até eu estava com o som fechado, desculpa. Então, para quem não me conhece, eu vou me apresentar um pouquinho para vocês conhecer quem é a professora Carla, que está aqui conversando com vocês, então, no dia de hoje. Eu sou uma economista, apaixonada, eu sempre brinco com quem me conhece, que eu sou uma economista apaixonada pela área do meio ambiente. Desde a minha formação, o tema ambiental foi um tema que sempre me trouxe muita curiosidade, me despertou sempre muita inquietação, pensar o meio ambiente da forma como o nosso sistema capitalista, né, trabalha de um lado as questões ambientais, trabalha uma produção excessiva, um consumo excessivo de recursos naturais. Então, desde a minha formação, há muitos e muitos anos atrás, eu já vinha com essa inquietude, e isso fez com que eu cada vez mais tentasse sempre articular a questão saúde, economia, meio ambiente, porque eu acho que é um tripé que se relaciona a todo momento, e entender essa relação complexa sempre foi a minha inquietude nisso tudo. Então, eu fiz um doutorado em Ciência e Tecnologia Ambiental, eu trabalhei um mestrado em Desenvolvimento Regional, fiz especializações na área da saúde, na área de gestão ambiental, e
também sou graduada em Engenharia Ambiental e Sanitária, além da Economia, né? E também sou graduanda, então, em Licenciatura em Geografia. Então, é só um pouquinho, assim, da minha formação e do que me levou, então, a esse tema. E por que eu acabei trazendo no dia de hoje, então, né, essa questão aí da, né, bioprocesso e bioeconomia, né? Hoje, diante de todas as transformações que nós temos no meio ambiente, das preocupações, de todos os desastres que a gente tem visualizado diariamente, né? Então, a bioeconomia, ela surge como um novo paradigma de desenvolvimento, né? Eu vejo a bioeconomia como algo integrado, né? Integrado, interdisciplinar. É uma nova ciência que está surgindo, mas, né, que vem integrando conhecimento científico, inovação, sustentabilidade, né? E que representa, ao mesmo tempo, os bioprocessos, eles são o quê? Um elo, né? Trazendo a biotecnologia e um novo modelo de desenvolvimento econômico, né, que tenha como base, então, né, o setor produtivo mais limpo, né, e ao mesmo tempo circular. Então, o tema, ele acaba abordando, né, as bases técnicas, né, para que a gente tenha essa conversa entre econômico, ambiental, né, com o uso da biotecnologia, né. Seria mais um modelo econômico que, a partir de agora, viesse, então, a dar um valor diferente, né, para a biomassa, para a eficiência energética e, principalmente, para a redução de resíduo. Então, a ideia aqui é que eu trazer uma reflexão, então, né, de como que essa ciência, essa tecnologia e a economia, né, acabam se relacionando dentro da ótica de um futuro mais sustentável. Então, o que seria a bioeconomia? A bioeconomia, como eu falei, ela é um sistema produtivo que trabalha recursos biológicos renováveis para que ele gere energia, alimentos, materiais e produtos químicos, porém que consiga alinhar também, né, crescimento econômico, segurança alimentar e principalmente a preservação do meio ambiente, né? Ele é um setor amplo, então, ele é um setor que engloba o uso inteligente dos recursos, né, recursos vivos, e é a chave, digamos, é uma virada de chave para que a gente gere o valor econômico, né, com baixo impacto ambiental, criando uma economia, então, baseada na biologia e não numa economia só pensando, então, tipo, né, principalmente, né, em combustíveis, né. Então, se a gente for pensar em bioprocessos dentro desse eixo, né, então a gente trabalha o quê? Um sistema vivo, né, porque a gente está falando de operações industriais baseadas em reações biológicas, né, fertilizantes, catálises, cultivo, né. Sobre a ótica do economista, termos como reações biológicas, fermentação, catálise enzimática, cultivo celular, acaba sendo um pouco longe, né? Tipo assim, não temos dentro do estudo da economia, da formação do economista, disciplinas que tragam esses termos, né? Mas é importante, né, ele entender que são matérias, né, matérias-primas renováveis, né, biomassa, resíduos agrícolas, as algas, né, que de alguma forma, então, agregam um alto valor, né, ao produto, ao bem de consumo. Então, são fundamentais, principalmente, né, para reduzir a nossa dependência, né, que nós temos em processos petroquímicos, né, e também para aumentar a eficiência ambiental. Então, quando a gente fala em bioprocessos, a gente fala em sistema vivo, micro-organismos, enzimas, né, que tornam-se máquinas, né, dentro de uma indústria mais limpa, né, e essa substituição tecnológica, então, seria o coração, se a gente pensa, comparar isso ao corpo humano, eu diria que é o coração, então, da bioeconomia moderna. Então, os bioprocessos sustentáveis, eles acabam combinando a engenharia biológica, a química verde e a gestão ambiental num processo interdisciplinar, né? Trabalhando uma cadeia técnica que impacta a eficiência e a sustentabilidade desse sistema, né? Então,
desde lá do começo, né, tipo assim, digamos, do momento que a gente começa a produzir, até mesmo a destinação dos produtos. Então, ter esse diálogo aproximado entre as áreas da biologia, da engenharia, da economia, né, da produção, então faz com que a gente possa selecionar melhor o melhoramento desses micro-organismos, as definições de meio de cultivo e as condições ideais, as operações de bioreatores, né, de separação, de publicação, purificação, desculpa, né, de produtos biotecnológicos. Então, eu digo que não é uma área única, não é um bioprocesso sustentável único, mas eles são áreas que acabam conversando entre si e que, de alguma forma, vão se complementando. Eu vejo pelos colegas que estão fazendo pesquisas em bioeconomia, e eu digo até, tipo, talvez muito mais avançadas do que as minhas ainda são muito incipientes sobre o tema. Eu sempre vejo que a cada dia a gente tem muito a aprender. Se a gente for olhar as literaturas, a gente vê que é um tema que está ali em discussão, ele está em alta, ele vem crescendo a cada dia. Então, todo dia tem algo novo sobre isso, né? Então, a gente acaba, tipo, se a gente for olhar, eu acho que a atuação nossa enquanto pesquisadores, né? A gente acaba vendo que esse desenvolvimento e a preservação, né, tipo, dessas áreas, de conversar essas áreas, então, elas acabam se complementando, esses olhares, porque a gente não consegue, numa formação única, ter um olhar completo do todo, né? A gente acaba tendo que estudar, eu sempre brinco que é como se a gente estivesse repartindo, né, o meio em várias partezinhas, onde cada um fica responsável, né, por uma parte. Então, a bioeconomia, né, se a gente for ver, né, o que ela tem a ver, né, essa bioeconomia, os bioprocessos com a sustentabilidade ambiental, né? Além de reduzir, então, como eu já falei, né, a emissão de gases do efeito estufa, né, o uso eficiente dos recursos naturais, principalmente da água, né, ela também acaba valorizando, né, os resíduos orgânicos e dando um up também na economia circular, né? Aquilo que era resíduo até então acaba sendo, né, tipo assim, uma nova matéria-prima, né? Então, ela é uma sustentabilidade, vem sendo alcançada pela integração de produção, de conservação e principalmente, né, de cadeias produtivas circulares, né? Então, essa nova abordagem, né, a bioeconomia, ela acaba ultrapassando a economia que a gente conhece, e ela, tipo, acaba, então, alcançando os limites ecológicos do planeta, mostrando, sim, que é possível a gente ter um crescimento econômico, né, baseado em recursos renováveis e inovação científica. A gente pode pensar até, então, estudos como o da OCDE vem demonstrando, né, que a bioeconomia está sendo significativa dentro da cadeia de valor, e ela já, a ideia é que ela venha, né, a movimentar, então, mais de 10 trilhões de dólares até 2040. Então, trata-se de um investimento, né, de bioprocessos, né, que vem criando empregos mais qualificados, né, que a gente possa reduzir a dependência de insumos fósseis, e eu acho que o Brasil em si é hoje um dos países que a gente pode, que tem assim, um grande potencial para desenvolver isso, principalmente quando a gente pensa no grande número de profissionais com mestrado, doutorado que a gente alcançou nos últimos anos, né? E ela deixa de ser também a bioeconomia uma pauta ambiental. Então, ela passa a ser uma nova estratégia, né, da economia, que ao investir em biotecnologia, os próprios países acabam construindo vantagens competitivas, né, e geração de renda, então, né, de empregos de alta qualificação, né.
porque, querendo ou não, a gente sempre tem os profissionais qualificados, né, bem qualificados, pensando, né, como fazer essa conversão, então, de resíduos agrícolas, né, em bioplástico, em biogás, como fazer a produção de biocombustíveis avançados, como trabalhar bioprocessos farmacêuticos, né, essas novas linhas de cosméticos à base da biológica, né, então, acaba estimulando, acho que, duas áreas principais, que seria a questão da economia circular, que também é um outro tema aqui, né, que vem de encontro à bioeconomia, né, e a inovação local. Então, se a gente olhar para um resíduo hoje, a gente deixa de enxergar ele como um resíduo. A gente começa a pensar ele como algo inovador, né, onde, através da bioeconomia, eu posso transformar aquilo que antes, até então, era descartado num lixão, nem sempre né, tipo assim, num aterro sanitário, porque a gente ainda tem muitos problemas de lixo, né, principalmente no nosso país, em outros países também, né? Mas então a gente deixa de pensar esse resíduo como algo que ia ser descartado, sendo transformado, né, num produto de valor agregado e com impacto ambiental muito baixo, né? Então, a biotecnologia, né, quando pensada em bioprocessos, ela impulsiona, então, essa modernização da indústria, trazendo, então, uma competitividade significativa, aonde eu agrego dois pilares muito importantes, que é o pilar da eficiência com o pilar da responsabilidade, né? Então, os bioprocessos, ele permite agregar valor, então, à biomassa e aos resíduos orgânicos, fazendo com que eu possa, então, né, tipo, trazer também para dentro das grandes empresas, né, essa transição verde que acabe trazendo, então, um espaço de mercado internacional, né? E a biotecnologia como um motor, né, dessa transformação. Investir, né, em pesquisa e em desenvolvimento contínuo vai fazer parte, de agora em diante, muito dentro, né, tipo assim, das fábricas, né, das indústrias, dos parques fabris, né? E sempre a gente vai ter também a necessidade de estar trazendo, então, o setor produtivo muito próximo à parte tipo do ensino, das universidades, do centro de pesquisa, e também não podemos esquecer também das políticas, né, de fomento né, governamental, que surge dentro desse ambiente colaborativo. Então, a gente está formando um ambiente colaborativo que entrelaça, né, tipo, ciência, mercado e sociedade. Então, eu sempre digo que a ciência é a base da bioeconomia. Sem o conhecimento científico das várias áreas, a gente não consegue falar de bioeconomia. E cada avanço, cada pilar, cada degrau que a gente sobe de biotecnologia aplicada, então, a transformação, né, em oportunidades econômicas, também é um avanço que a gente traz para um mundo mais sustentável, né? Porém, a gente precisa cada vez mais estar investindo em pesquisa e desenvolvimento, né? Para que haja realmente uma inovação real, para que não fique só mesmo dentro da academia ali com os artigos científicos, com as pesquisas, mas que a gente possa transformar tudo isso mesmo em produto, em bens e serviços que venham atender, então, a necessidade da sociedade, a necessidade das pessoas, né? Pensar essa inovação também envolve, né, a gente pensar, né, uma nova transição, então, para da economia, a transição do econômico, né, para a transição de uma economia fóssil para uma economia de baixo carbono. Então, esses bioprocessos, né, se a gente for pensar, eles substituem, né, todos os processos químicos intensivos,
numa descarbonização, tornando-se não só uma meta ambiental, não sendo só apenas uma meta, principalmente ali dos objetivos do desenvolvimento sustentável, mas também, né, um fator econômico estratégico, que a gente possa olhar para isso e pensar que a gente está reduzindo o risco, está atraindo novos investidores para essa cadeia, né, de produção, né? Que a gente possa pensar esse carbono, essa biomassa, né? E de forma que ela venha realmente se integrar às metas globais de neutralidade de carbono. Recentemente eu participei até mesmo, né? Tipo de um fórum de desenvolvimento aqui na região onde eu moro, em Santa Catarina, sobre os desenvolvimentos, os objetivos do desenvolvimento sustentáveis, aonde a gente via, né, nas palestras, nas oficinas que foram feitas, o quanto a questão da economia circular, da bioeconomia, desses novos bioprocessos, das startups, o quanto isso tem influenciado o dia a dia, né, desse novo pensamento e também dessas metas, né, em prol de alcançar os objetivos, né, de desenvolvimento sustentável a nível país e países, né? Porque não é só o Brasil que acaba sendo incluído nessa nova agenda de 2030, né? Então, trabalhar e otimizar o ciclo de vida dos produtos, reduzir esses impactos desde lá da matéria-prima até o descarte, avaliar esse ciclo de vida permite que a gente possa mensurar de uma forma com indicadores, né, as emissões, o consumo de energia, o uso desses recursos naturais, né? E essa abordagem, então, faz o quê? Faz com que a gente tenha perante a sociedade, então, né, uma transparência maior, né? Uma responsabilidade, que a gente possa demonstrar uma responsabilidade maior em toda a cadeia produtiva, né? E a gente não consegue trabalhar a sustentabilidade se a gente não trabalhar também indicadores, se a gente não puder trabalhar, né, conseguir mensurar, né, o quanto a gente está avançando nesse nível de indicadores, de pensar mesmo essa parte de estar trabalhando mesmo os custos, né, ambientais, o ciclo de vida de um produto, a gente consegue estar vendo onde fica esses gargalos, né? Porque o pior de tudo é a gente olhar para isso com um olhar, digamos, mais brando e não entender aonde que está, em cada etapa produtiva, esses problemas ambientais, aonde que eu, né, acabo me incluindo, né, em termos de meio ambiente, aonde que eu... Só um momento que eu acho que deu um problema aqui na minha transcrição. Só um momentinho, por favor. Só um momento, desculpa. Voltei. Acho que está aparecendo para vocês agora. Desculpa, acabei me perdendo aqui nos meus slides. Então, todas essas iniciativas, como o Green Deal Apple, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, programas que estão sendo construídos, como Renova Bio, Estratégia Nacional de Biotecnologia, né? Tudo isso vem impulsionando o setor, principalmente para que a gente possa olhar para o Brasil, olhar, né, tipo assim, para os países em desenvolvimento e pensar, então, né, como que a gente está reduzindo as emissões dos gases de efeito estufa. Os bioprocessos, ele acabam, né, ajudando e muito, né, as mudanças climáticas, né, e a gente vê a cada dia que passa que por mais que a gente esteja avançados com pesquisas, com tudo, a gente ainda tem grande parte da população que a gente pode até considerar, eu vi um termo esses dias, escutei de um palestrante, que seria, né, a gente ainda pode ser considerados analfabetos, né,
em mudanças climáticas, né? Porque a gente acaba não discutindo isso muitas vezes, né? Lá na educação ambiental com os nossos alunos, né, que começam lá dos anos iniciais. Então, a BNCC agora tem trazido essa discussão mais a fundo para dentro das escolas, para dentro das comunidades, né? As prefeituras têm trabalhado muito isso dentro das associações de moradores, trazendo esse tema de uma forma não tão técnica, mas com uma linguagem mais clara, que a população também possa, para começar a compreender esse cenário, possa começar a participar desse cenário de forma mais ativa e que também possa estar contribuindo com essas melhorias. Então, por isso que trata-se até de um contexto, se a gente for pensar, colaborativo, né? E as empresas, né, com tudo isso, também têm cada vez mais buscado a certificação ambiental, né, como o ISO 14000, né, 14001, né, que vem atestando a ONA, né, aplicada ao setor de saúde, elas vêm o quê? Atestar essa conformidade ambiental e essa responsabilidade socioeconômica, né, das empresas, né, do mercado, né, que faz com que eles também possam estar trabalhando, né, aumento de credibilidade associado a um valor, né, de produtos biotecnológicos, né, tipo, dar um valor de mercado diferente, né. Então, ela acaba sendo o quê? Uma certificação ambiental acaba sendo um diferencial competitivo no mercado que garante, né, boas práticas no desenvolvimento de produtos, que demonstra, né, um mercado sustentável, preocupado com as gerações futuras, né, e não apenas, né, tipo, com o lucro, né, e também não fique naquele vazio de um discurso sem que as ações venham a ser colocadas em práticas, né. Então, trabalhar, né, essa biotecnologia sustentável faz com que a gente também, né, tenha avanços, né, mas, ao mesmo tempo, a gente também acaba se deparando, né, quando a gente fala, principalmente, né, em bioenergia, transições energéticas, matriz renovável de recursos naturais, biodiesel, biogás. Então, biomassas, né, nós acabamos trabalhando, então, alternativas limpas, né, que acabam combinando, então, inovação biotecnológica com planejamento sustentável. Só que no dia a dia a gente vê que isso não são coisas tão simples, né? Trabalhar bioplástico, biorremediações, envolve, além de eu investir em novas tecnologias, em novas formas, também tem a parte de eu investir em capacitação, de eu ter pessoas mais qualificadas, né? E aí a gente acaba vendo que a gente acaba, tipo, tendo barreiras técnicas, né? Econômicas e culturais. Por quê? Porque nós temos, principalmente, o Brasil tem um grande potencial, do meu ponto de vista, né? Tipo, acho que acredito que muitas pesquisas demonstram que o Brasil, sim, né, tem se desenvolvido, tem grande potencial, mas, ao mesmo tempo, o Brasil também enfrenta as barreiras técnicas. Essas barreiras técnicas, elas acabam não sendo só técnicas, mas econômicas e culturais, porque a gente está falando, eu não vou nem olhar para fora do Brasil, tá? Vou falar só em termos de Brasil, né? Então, em termos de Brasil, a gente vê o quê? Que nós temos, né, um país que extensão territorial ele é enorme, e a gente precisa estar pensando em todas as regiões quando a gente fala, né, nesses bioprocessos, e aí a gente impacta assim, em desigualdade social, em acesso a estudo de qualidade, a gente impacta em aspectos culturais, né, e acaba sendo, né, colocando barreiras, né, a esse novo desenvolvimento. Então, se a gente for pensar, a gente esbarra em altos custos, né, de implementação. Então, até que ponto que as empresas elas estão dispostas a pagar esse preço, né, de estar investindo nisso daí? E aí eu sempre digo que aí entra muito nós, enquanto sociedade,
de cobrar esse comprometimento, de entender como é que se dá esses processos produtivos dentro das grandes empresas e cobrar esse olhar, né, mais sustentável, econômico sustentável, da necessidade de qualificação profissional, então, assim, que a gente possa cada vez mais levar esse acesso, uma educação de qualidade, acesso de técnicas aprimoradas por meio, seja de governamentais, seja por universidades, seja por organizações da sociedade civil empenhadas em levar qualificação profissional, a falta de infraestrutura tecnológica em alguns setores também acaba sendo, então, um outro empecilho que faz com que a gente não consiga desenvolver por igual. A resistência ainda de muitos mercados tradicionais, do tipo, sempre foi assim, eu vou continuar fazendo assim, e que só vai mudar se o nosso pensamento enquanto sociedade mudar e cobrar isso, né, cobrar esse novo olhar. Então, eles acabam, esses obstáculos, reforçando a importância, né, tipo assim, de a gente pensar, né, uma nova forma de educação e a importância de uma educação, né, e também de uma pesquisa interdisciplinar, onde possa aumentar esse diálogo, então, né, entre o econômico, o ambiental e também, né, o produtivo, pensando mesmo, tipo assim, em transformar esses bioprocessos, né? Então, em transformar, né, numa era digital agora, né, e regenerativa, novas formas, né, de um equilíbrio, então, onde que o ambiente, né, e a economia não deixem de ser uma utopia, mas que passem a ser, então, uma exigência desse novo século, né? Então, a gente começa a ter algumas tendências que vão emergindo, né, em meio a essa discussão, que vai trabalhando, né, inteligência artificial. Então, como que a inteligência artificial poderá nos ajudar, né? Como que a gente vai conseguir integrar essa inteligência artificial, né, à biologia sintética, por exemplo, né? Trabalhando, como que a gente pode pegar essa inteligência artificial, todos esses, né, discussões em torno da inteligência artificial, né, e novos processos produtivos, como que a gente pode trazer isso para uma discussão mais concreta dentro da universidade, dentro do meio acadêmico. Uma maior expansão de biorefinarias modulares, então, né, que a gente consiga trabalhar, tipo, né, ter essa aproximação, né, de trabalhar em módulos de forma cooperativa, o desenvolvimento de bioprodutos de alto valor agregados, então, a consolidação de cadeias globais sustentáveis, né, que a gente possa explorar essa economia, então, esse ecossistema, não só de uma forma que a gente esteja trabalhando algo, como é que eu posso dizer, tipo, um ecossistema só, né, sob a ótica da exploração dos recursos, mas que a gente possa ver ele como algo que se regenera, que de alguma forma todo esse resíduo, né, que sobra dessa cadeia produtiva seja algo que vá se regenerar, né, em outras frentes, em outros produtos, né, que venham atender às nossas necessidades, né? E aí, então, mesmo com esses vários obstáculos, né, que a gente pense, então, tudo isso, né, esses bioprocessos sustentáveis, né, como algo inovador, né, mas algo que vá além da inovação, né, que pense uma nova forma de pensar esse desenvolvimento, como que nós podemos estar levando, né, tipo, isso para dentro das organizações, fazendo com que as próprias empresas também, né, entrem para esse debate, né, e que essa bioeconomia, né, seja realmente esse elo, né, entre ciência, ambiente, prosperidade, que não fique só, né, num algo vazio, num algo tipo não próspero, né, que seja um futuro, né, bio mesmo, né,
que a gente não fique com essa dúvida se o futuro realmente será bio ou não será, né? Porque hoje a gente vê o quê, né? Que existe uma lacuna, muitas vezes, grande, né? Entre biotecnologia, principalmente, né? Como a gente vai trabalhar, novos conceitos do bio, né? Da bioindústria, né? Se a gente pensar essa bioindústria, como que a gente vai trabalhar isso, né? A indústria de alimentos, por exemplo, com esse olhar da bioeconomia, né? Trabalhar esses bioprocessos, né? A indústria de alimentos, por exemplo, onde hoje a gente fala muito, né, de micro-organismo, de fermentação, principalmente de uma alimentação segura, porque ainda quando a gente fala, né, desses processos biológicos dentro da indústria da alimentação, a gente vê muitas vezes que a gente esbarra também numa falta de conhecimento e que vê isso como algo, né, que não seria saudável, né, para a sociedade, né? Então, uma produção que envolva mais probióticos, alimentos funcionais, aromas naturais, que não seja só, né, baseado em conservantes, né, no artificial, que a gente consiga vir agora, né, com uma nova geração que pense em qualidade de vida, que pense em uma alimentação mais saudável, né, que possa reduzir, né, que o consumo desses aditivos sintéticos, né, e substituir eles por alimentos que tenham maior valor nutricional e ambiental, né, do que a gente vem produzindo até agora, né? Por exemplo, que a gente tenha Parque Fabris que trabalhe, por exemplo, a industrialização de iogurtes, né, a fermentação de alimentos probióticos, né, com rótulos naturais, aonde possa estar realmente, né, ganhando, né, sustentabilidade em escala global e que essa, né, a biotecnologia dos alimentos, né, ela já vem sendo estudada nessa cadeia de informação, de pesquisa há muitos anos, né, mas que hoje ela venha se associando cada vez mais a essa nova dimensão, então, de associar saúde, ciência, eficiência, tecnologia, sustentabilidade, né? E que isso também não seja só na indústria de alimentos, mas que isso também possa também estar presente cada vez mais, né, dentro dos nossos ecossistemas, dentro das nossas florestas, né, que a gente possa trabalhar junto com o Estado, né, formas de trabalhar, então, né, essas políticas públicas voltadas principalmente, né, e que a gente possa cada vez mais aproximar países em desenvolvimento, países subdesenvolvidos, dos países desenvolvidos, nesse diálogo interdisciplinar, que cada um possa contribuir, então, com aquilo que tem, né, para estar trazendo, eu sempre digo, todas as discussões ainda são muito incipientes, se a gente for pensar, a gente está trabalhando aí, né, próximo ali à agenda de 2030, mas a gente vê que os nossos indicadores ainda demonstram que nem sempre a gente está preparado, talvez, para esse momento de transição. Então, a gente começa a ver que a gente ainda tem muito que aprender, né? Muito que aprender no sentido mesmo de estar trabalhando mais essa questão aí de novas tecnologias, de novos efeitos da produção dentro de uma economia mais sustentável. E quando a gente pensa nisso, a gente precisa, então, ir à frente. E aí eu trago essa reflexão mesmo nesse sentido, assim, de que a gente não trabalhe mais em caixinhas, mas que a gente trabalhe mesmo integrados, né? Que a gente não veja mais esse nosso meio, esse nosso planeta como algo que precisa ser pensado mesmo em pequenos territórios, que a gente possa cada um dentro da nossa área, e aí eu digo todos nós, então engenheiros, ambientalistas, economistas, gestores,
que a gente possa olhar isso, então, tipo, né, como algo integrado, que a gente comece a olhar o meio cada vez mais integrados, que a gente possa unificar esses nossos conhecimentos nesse sentido, tá? Eu até deixo aqui o meu contato, né, tipo, para que a gente, me colocando à disposição para unir forças, né, tipo, com outros colegas que também venham trabalhar esse tema, e que a gente possa estar trocando essas figurinhas, trocando informações, ampliando as nossas pesquisas, então, para que a gente, num futuro breve, a gente consiga, né, trazer, então, né, um novo olhar, né, para a bioeconomia e para a sustentabilidade. Eu acho que o que eu gostaria de trazer hoje seria isso. Eu fico à disposição, se algum colega quiser fazer alguma... a gente tem ainda um tempinho aí, né? Fazer alguma pergunta, fazer algum questionamento, trocar alguma ideia, fiquem bem à vontade. Agradeço a presença de vocês, né, que se dispuseram a vir aqui a me escutar um pouquinho, né, sobre esse tema, e eu espero que eu possa ter trazido, tipo, né, algumas reflexões, então, né, sobre isso, assim, sobre esse novo tema que está aí, né? Ninguém gostaria de fazer alguma pergunta ou trazer, ou até mesmo tem alguém aqui na sala que está pesquisando também a bioeconomia, gostaria talvez de complementar até mesmo a minha fala. A gente está com muitos estudos, né? Se a gente for pensar, né? Professora Andréia levantou a mão. Professora Andréia, fique à vontade para fazer suas considerações. Muito obrigada. Bom dia a todos. Parabéns, professora Carla, pela colocação. É uma preocupação que eu, enquanto economista, nós sentimos que está chegando, né? Essa urgência, digamos assim, a gente tendo o desafio de colocar no meio, junto com os alunos, a pesquisa, a preocupação, as ideias, o debate em torno das possibilidades. Professora Carla, uma pergunta, mas mais em tom de reflexão, também convido os colegas a fazer isso, que é um desafio para nós enquanto docentes também, não só no ensino superior, mas pensando na docência também, lá no ensino fundamental. Me preocupa muito essa questão da cultura, de como a gente vai transformar culturalmente e trazer essas preocupações para que não sejam impostas. Quando conversamos com gerações sobre esses temas, sejam mais antigas ou mais atuais, mais recentes, existe esse entrave, digamos assim, que é uma transformação que a gente tem que estar levando, transformando cultura, porque na medida que a gente percebe que quando se aceita essas transformações, o debate ele é colocado mais, e as possibilidades, as ideias também. Então, como que a professora vê esse desafio dessa transformação cultural, né? Um país tão grande, com tantas culturas, como colocar esse assunto, como trazer no dia a dia, que já é mais comum, acredito, entre as famílias, mas nas experiências locais de empreendedorismo, né? Dentro desse debate aí cultural, prof. Algumas contribuições aqui para nós. Muito obrigada, professora Carla. Então, obrigada pelas colocações, Andréia. Então, no meu ponto de vista, eu acho que a gente tem avançado muito. Acho que o simples fato da BNCC agora trazer o tema, né, da educação ambiental, do ambiental, como um tema transversal a todas as disciplinas que nós trabalhamos aí no ensino fundamental, né, no ensino básico, já é um caminho, né, para que a gente possa estar desenvolvendo uma nova cultura, digamos, nessa nova geração, né? Porém, a gente ainda acaba vendo isso também, temos que trazer para eles, né, tipo, isso não como algo imposto, como você falou, mas algo relacionado que, se a gente não cuidar do que ainda nos resta, com certeza, eu sempre disse, eu estava recentemente em sala de aula, até mesmo no ensino básico, palestrando, e eu trouxe para os alunos, para que eles olhem para essas questões ambientais, não como algo que, tipo,
sempre foi assim, por que agora eu tenho que mudar? Não, sempre foi assim, mas que se a gente não mudar, eu se disse para eles, talvez vocês não, mas filhos de vocês, netos de vocês não terão uma história, talvez, para contar do quanto, né, tipo assim, da vivência com a natureza foi satisfatória, foi interessante, como nós ainda temos, né, porque nós ainda somos de uma geração, né, e ainda, né, tipo, que tem o privilégio, digamos, né, de conviver ainda em alguns lugares com um rio com água limpa, com pássaros, com uma natureza passível de ter um ar que é respirável, mas se a gente não cuida disso, como que vai ser de agora em diante? Então, assim, de olhar mesmo para isso com esse olhar de preocupação e não com um olhar de imposição, né? De pensar que eu faço parte de uma sociedade, eu preciso me preocupar com isso, e se eu não me preocupar, eu acho que eu sempre tive a ideia de que passar por esse mundo e não deixar uma marca, qual é o sentido, qual é o propósito que me trouxe até aqui, né? Então, assim, se eu, enquanto ser humano, enquanto pessoa, né, estudo, trabalho, mas não vai ser pelo meu estudo, eu sempre digo, não vai ser pelo trabalho que eu vou, né, tipo, talvez seja lembrada, mas pelas minhas ações, né, por aquilo que eu contribuí para uma sociedade mais justa, mais igualitária. A própria Agatha disse que eu trouxe uma reflexão, né, de como trabalhar as desigualdades sociais, né, e as exclusões tecnológicas. Bem isso, porque nós temos ainda um Brasil muito diverso, e nós temos um Brasil muito desigual. Então, imagina se num país que tem todo o potencial do mundo para estar fazendo essa transformação, como que vai ser, tipo, para esses países que não têm esse potencial que nós temos? Né? Nós temos o potencial de fazer a transformação. Então, nós temos o potencial de talvez estar criando ferramentas, de estar criando, né, um novo cenário que possa, né, ser multiplicado, possa ser replicado, né? Mas isso realmente vai através de cultura, né? Então, assim como a gente trabalha muito questões, né, de eventos seguros, né, mas quando a gente fala em eventos seguros, né, seja ele um evento festivo, um evento tão, tipo assim, me chama muita atenção hoje, né, o quanto a segurança, né, tá. Mas quando a gente pensar em segurança, a gente precisa muito também pensar segurança de que ângulo, né? Que esse ângulo não seja só segurança, né, patrimonial, uma segurança pessoal, mas que seja uma segurança, olhar pelo lado da alimentação segura, né? De ter um cenário seguro, de ter um meio ambiente seguro, onde a gente possa, né, estar multiplicando mesmo essas ideias, né? Acho que, não sei se eu respondi a sua pergunta, Andréia, mas acho que seria, tipo, nesse sentido. Então, acho que seria isso, né? Eu não vi mais nenhuma pergunta aqui, né? Então, eu agradeço a presença de todos, né? Eu espero, nós temos mais algumas palestras pela frente, né, dos outros colegas, e temos ainda, né, apresentação de trabalho em outros turnos, que a gente possa apresentar e que o nosso evento, nosso segundo dia de evento, seja tão bom quanto foi o primeiro, então, né? Muito obrigada a todos, então, né? E um bom evento ainda para todos nós, né? Então, até breve, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, professora Carla. Obrigada a todos. Parabéns. Até a próxima. Próxima.